Oscar Wilde, parte 2. Continuação. Aqueles que ele salvou de seus pecados são salvos simplesmente pelos belos momentos da vida. Maria Madalena, quando vê Cristo, quebra o rico vaso de alabastro que um de seus 7 amantes lhe dera e entorna as olorosas especiarias sobre seus pés sujos e cansados, e graças a esse momento único, reside para sempre com Ruth e Beatriz nas tranças da alva rosa do paraíso. 55, nota. Verdante, paraíso. Fim da nota. Tudo que Cristo nos diz, a título de uma pequena advertência, é que todo momento deve ser belo e que a alma deve sempre estar preparada para a chegada do noivo, sempre à espera da voz do enamorado. O filistinismo sendo simplesmente esse lado da natureza humana que não é iluminado pela imaginação, Cristo vê todas as belas influências da vida como modos de luz. A imaginação em si é um mundo-luz. O mundo é composto por ela, e, no entanto, o mundo não a pode compreender. Isso porque a imaginação é simplesmente uma manifestação do amor, e é o amor e a capacidade de amar que distingue um ser humano do outro. Mas é quando lida com o pecador que Cristo se revela mais romântico, no sentido de mais real. O mundo sempre amou o santo como sendo o acesso mais próximo à perfeição de Deus. Cristo, por algum instinto divino dentro de si, parece ter sempre amado o pecador como sendo o acesso mais próximo à perfeição do homem. Seu principal desejo não era reformar as pessoas, como também não era aliviar o sofrimento. Tornar um ladrão interessante era um homem honesto tedioso? Tornar um ladrão interessante em um homem honesto tedioso não era seu objetivo. Ele teria desprezado a Prisoners' Aid Society e outros movimentos modernos do tipo. A conversão de um publicano em fariseu não lhe teria parecido uma grande conquista. Mas, de uma maneira ainda não compreendida pelo mundo, ele viu o pecado e o sofrimento como sendo em si coisas belas e sagradas e modos de aperfeiçoamento. Parece uma ideia muito perigosa. E é. Todas as grandes ideias são perigosas. E que isso era o credo de Cristo não se pode duvidar. Que isso é o verdadeiro credo, eu mesmo não duvido. Claro que o pecador deve se arrepender. Mas por quê? Simplesmente porque, de outro modo, ele seria incapaz de se dar conta do que faz. O momento de arrependimento é o momento da iniciação. Mais do que isso, é o momento pelo qual a pessoa altera o próprio passado. Os gregos julgavam isso impossível. Eles costumavam dizer em seus aforismos gnômicos, abre aspas, nem mesmo os deuses podem alterar o passado, fecha aspas. Cristo mostrou que o pecador mais comum poderia, que era a única coisa que ele poderia dizer, o que ele poderia fazer. Cristo, se lhe perguntassem, teria dito, tenho certeza absoluta disso, que no momento em que o filho pródigo caiu de joelhos e chorou, tornou o fato de ter desperdiçado sua substância com meretrizes, de ter sido guardador de porcos e ter se alimentado da lavagem que comiam em momentos belos e sagrados de sua vida. É difícil para a maioria das pessoas captar a ideia. Atrevo-me a dizer que é preciso ir para a prisão para compreendê-la. Se é assim, talvez valha a pena ir para a prisão. Há algo que é extremamente único em Cristo, claro. Assim como há falsas auroras antes da própria natureza e dias de inverno tão cheios da súbita luz do sol que tapeiam o sábio croco para que prodigalize seu ouro antes do tempo e faça algum pássaro tolo chamar seu par para construir em ramos estéreis, igualmente houve Cristos, ou igualmente houve cristãos antes de Cristo. Devemos ser gratos por isso. A desgraça é não ter havido mais nenhum.
desde então. Faço uma exceção. São Francisco de Assis, mas também Deus lhe dera ao nascer a alma de um poeta. São Francisco de Assis, mas também Deus lhe dera ao nascer a alma de um poeta, assim como ele próprio, ainda muito jovem, acolhera em um matrimônio místico a pobreza como sua esposa. E, com a alma de um poeta e com o corpo de um mendigo, não achou difícil o caminho do aperfeiçoamento. Ele compreendeu Cristo desse modo, foi como ele. Não precisamos do Liber Conformata Tuum para nos ensinar que a vida de São Francisco foi a verdadeira Immatitil Christi, um poeta comparado ao qual o livro de mesmo nome é mera prosa. De fato, eis o fascínio de Cristo, quando tudo mais está escrito. Ele é apenas uma obra de arte. Não ensina realmente nada a ninguém, mas por ser trazida à sua presença, a pessoa se torna alguma coisa, e todos estão predestinados à sua presença. Ao menos uma vez na vida, todo homem caminha com Cristo para Emaús. Quanto ao outro tema, a relação da vida artística com a conduta, sem dúvida vai lhe parecer estranho que eu o tenha selecionado. As pessoas apontam o cárcere de Reading e dizem: é para lá que a vida artística leva o homem. Bem, pode levar a lugares piores. As pessoas mais mecânicas, para quem a vida é uma especulação astuciosa que depende de um cálculo diligente dos modos e meios, sempre sabem para onde estão indo, e para lá vão. Elas começam com o desejo ideal de ser o bedel paroquiano. E em qualquer esfera em que estejam situadas, conseguem se tornar o bedel paroquiano, e nada além disso. Um homem cujo desejo é ser algo separado de si mesmo, ser um membro do parlamento, ou um merceeiro, ou um merceiro bem-sucedido, ou um advogado proeminente, ou um juiz, ou qualquer coisa igualmente tediosa, invariavelmente consegue ser o que quer. Essa é uma punição. Aqueles que querem uma máscara têm de usá-la. Mas com as forças dinâmicas da vida, e aqueles em quem essas forças dinâmicas vêm a ser encaradas ou encarnadas, é diferente. As pessoas cujo desejo pende exclusivamente para a autorrealização nunca sabem aonde estão indo. Não podem saber. Em um sentido da palavra, é sem dúvida necessário, como disse o oráculo grego, conhecer-se a si mesmo. Essa é a primeira conquista do conhecimento. Mas para reconhecer que a alma de um homem é incognoscível, é a conquista suprema da sabedoria. O mistério final é a própria pessoa. Quando houvermos pesado o sol na balança, e medido a trajetória da lua, e mapeado os 7 céus, estrela por estrela, ainda rastrearemos nós mesmos, ou ainda restaremos nós mesmos. Quem pode culpar a órbita da própria alma? Quando o filho de Kish saiu para procurar os jumentos de seu pai, ele não sabia que um homem de Deus estava à sua espera com o crisma da coroação, e que sua própria alma já era a alma de um rei. Espero viver tempo suficiente para produzir uma obra de caráter tal que serei capaz de dizer ao fim de meus dias: sim, é exatamente para esse ponto que a vida artística leva o homem. 2 das vidas mais perfeitas de que já tive conhecimento em minha experiência são a vida de Verlaine e do príncipe Kropotkin, ambos homens que passaram anos na prisão. Um, o único poeta cristão desde Dante. Outro, um homem com a alma desse lindo Cristo branco que parece emergir da Rússia.
E pelos últimos 7 ou 8 meses, a despeito de uma sucessão de grandes atribulações chegando até mim do mundo exterior, quase sem intervalo, entrei em contato direto com um novo espírito operando nesta prisão por meio do homem e das coisas, e que me ajudou além de qualquer possibilidade de expressão em palavras. De modo que, embora no primeiro ano de meu encarceramento eu não tenha feito, e eu não sou capaz de lembrar de ter feito outra coisa, se não torcer as mãos em desespero impotente e dizer: que fim, que terrível fim. Hoje tento dizer a mim mesmo, e às vezes, quando não estou me torturando, digo de fato e com sinceridade: que começo, que maravilhoso começo. Pode verdadeiramente ser assim, pode tornar-se assim. Se vier a ser, eu devo em grande parte a essa nova personalidade que alterou a vida de todo homem neste lugar. As coisas em si são de pouca importância, de fato. Devemos, ao menos uma vez, agradecer à metafísica por algo que nos ensinou. Não tem existência real. Só o espírito importa. A punição pode lhe ser infligida de modo tal que ele conhecerá a cura, não o ferimento. Assim como as esmolas podem ser dadas de tal maneira que o pão se transforma em pedra nas mãos daqueles que o dá. Que mudança isso acarreta? Não nos regulamentos, pois esses são fixos por uma regra férrea, mas no espírito que os utiliza como sua expressão. Disso você pode se dar conta quando afirmo que houve sido deliberado em maio último. Como tentei ser, eu teria deixado este lugar detestando-o e a cada funcionário com um ódio amargo que teria envenenado minha vida. Aguardava-me ainda 1 ano de encarceramento, mas a humanidade esteve na prisão junto com todos nós. E agora, quando sair, sempre lembrarei da enorme bondade que aqui recebi, que quase todo mundo, e no dia de minha soltura poderia agradecer a muitas pessoas e lhes pedir que, de sua parte, não se esqueçam de mim. No sistema carcerário está no sistema carcerário está absoluta e inteiramente errado. Ou seja, o sistema carcerário está absoluta e inteiramente errado. Eu daria qualquer coisa para ser capaz de mudá-lo quando sair. Pretendo fazê-lo, mas não existe nada no mundo tão errado a ponto de o espírito da humanidade, que é o espírito do amor, o espírito de Cristo, que não está nas igrejas, não ser capaz de, se não corrigir, ao menos tornar possível ser suportado sem grande amargura no coração. Do lado de fora é extremamente prazerosa, desde o que São Francisco de Assis chama de meu irmão, o vento, e minha irmã, a chuva. Ambos encantadores. Até as vitrines de lojas e os crepúsculos nas grandes cidades. Se escreveste uma lista de tudo que ainda está à minha espera, não sei onde iria parar. Pois, na verdade, Deus fez o mundo para mim tanto quanto para qualquer outra coisa, ou para qualquer outra pessoa. Talvez eu saia com algo que antes não tinha. Não preciso dizer que, a meu ver, as reformas nos costumes são tão sem sentido e vulgares quanto reformas na teologia. Mas, enquanto propor ser um homem melhor é uma amostra de hipocrisia anticientífica, tornar-se um homem mais profundo é o privilégio dos que sofreram. E isso acho que me tornei. Pode julgar por si só. Pode julgar por si mesmo. Se depois que eu estiver livre, algum amigo meu der um banquete e não me convidar, não me importarei nem um pouco. Posso ficar perfeitamente feliz sozinho, com liberdade, livros, flores e a lua. Quem não consegue ser perfeitamente feliz? Posso ficar perfeitamente feliz sozinho.
Com liberdade, livros, flores e a lua, quem não consegue ser perfeitamente feliz? Além disso, banquetes não são mais para mim. Dei muitos deles para ter ainda algum interesse nisso. Esse lado da vida para mim terminou, felizmente, devo dizer. Mas se depois que eu estiver livre, um amigo meu sofrer alguma tristeza e se recusar a partilhá-la comigo, receberei tal fato como amargura. Se ele fechar para mim as portas da casa enlutada, voltarei repetidas vezes suplicando por ser admitido, de modo a partilhar da cota que me cabe. Se ele me julgar indigno, impróprio, de prantear ao seu lado, tomarei isso como a mais dolorosa humilhação, como o modo mais terrível pelo qual a desonra pode ser infligida. Mas tal não pode ser. Tenho o direito de partilhar da tristeza, e aquele que é capaz de olhar para as belezas do mundo e partilhar de sua tristeza e perceber algo de admirável em ambas, está em imediato contato com as coisas divinas e mais próximo do segredo de Deus do que qualquer um pode estar. Talvez venha a integrar também minha arte, não menos do que minha vida, uma nota ainda mais profunda, de maior unidade de paixão e de retidão de impulso. Não é a amplitude, mas a intensidade e o verdadeiro objetivo da arte moderna. Não estamos mais voltados para o tipo na arte. É como a exceção que devemos tratar. Não posso exprimir meus sofrimentos de nenhuma forma próxima ao que foram. Dificilmente é necessário que eu diga. A arte começa apenas onde termina a imitação. Mas algo deve fazer parte de minha obra. Uma memória mais plena das palavras. Talvez cadências mais ricas ou efeitos mais curiosos. Uma ordem arquitetural mais simples. Ou alguma qualidade estética, em todo caso. Quando Márcias foi arrancado da bainha de seus membros, de la vagina dele membra su, para usar uma das expressões mais terríveis, mais tacitianas de Dante, ele ficou sem canção, diziam os gregos. Apolo saíra vitorioso. A lira vencera a flauta, mas talvez os gregos estivessem enganados. Escutam em grande parte a arte moderna o lamento de Márcias. É amargo em Baudelaire, meigo e melancólico em Lamartine, místico em Verlaine. Está presente nas resoluções proteladas da música de Chopin. Está presente no descontentamento que assombra as mulheres de Bergson. Nem mesmo Matthew Arnold, cuja canção de Cálices fala do triunfo da doce e persuasiva lira e da famosa vitória final, como uma nota tão clara de beleza lírica, nem mesmo ele, no inquieto subtom de dúvida e aflição que assombra seus versos, possui em pouca medida. Tampouco Goethe ou Wordsworth poderiam ajudá-lo, embora ele tenha seguido cada um de seu turno, e quando busca prantear, Thesis ou cantar de Skol Gipsy é a flauta de que escolhe para produzir sua melodia. Mas tenho não guardado o silêncio, o fauno frígio eu não farei. A expressão me é necessária, como as folhas e flores são para os ramos negros das árvores que se projetam acima dos rumos da prisão, tão agitados sob o vento. Entre minha arte e o mundo há hoje um vasto abismo, mas entre minha arte e eu mesmo não há nenhum. Ao menos espero que não haja. A cada um de nós, diferentes destinos foram aquinhoados. Liberdade, prazer, diversões, uma vida de conforto foram sua cota. E você não é digno dela. A parte que me coube foi a infâmia pública. A parte que me coube foi a infâmia pública. O longo encarceramento, sofrimento, a ruína, a desgraça. Mas tampouco sou merecedor disso, ainda não em todo caso. Lembro que eu costumava dizer que me achava capaz de suportar uma tragédia de verdade se ela viesse com palho púrpura em uma máscara de nobre tristeza. Mas o fato pavoroso acerca da modernidade era vestir a tragédia com os trajes da comédia
de modo que as grandes realidades parecessem batidas, grotescas ou carentes de estilo. Isso é perfeitamente verdadeiro sobre a modernidade. Provavelmente sempre foi verdadeiro acerca da vida real. Já se disse que todos os martírios pareciam destinados a ser presenciados. O século XIX não é exceção à regra geral. Tudo acerca de minha tragédia tem sido hediondo, mesquinho, repelente, carente de estilo. Até nossas roupas nos tornam grotescos. Somos os Zane da tristeza. Somos os palhaços de coração partido. Fomos feitos especialmente para apelar ao senso de humor. Em 13 de novembro de 1895, trouxeram-me de Londres para cá. Das 2 da tarde até as 2:30 daquele dia, tive de ficar na plataforma central de Clapham Junction em roupas de condenado e algemado para o mundo todo ver. Eu fora removido da ala hospitalar sem o menor aviso prévio. De todos os objetos concebíveis, era o mais grotesco. Quando as pessoas me viam, riam. Cada trem que chegava engrossava o público. Nada podia superar seu deleite. Isso foi, é claro, antes de saberem de quem se tratava. No momento em que eram informadas, riam ainda mais. Por meia hora fiquei ali sob o cinzento novembro, cercado sob uma turba escarninha. Por 1 ano, depois de fazerem isso comigo, chorei todos os dias, na mesma hora. E pelo mesmo período de tempo. Isso não é uma coisa tão trágica, quando talvez possa lhe parecer. Para quem está na prisão, lágrimas são parte da experiência diária. Uma vida na prisão em que a pessoa não chore é um dia em que seu coração endureceu. Não é um dia em que seu coração está feliz. Bem, hoje, na verdade, começo a me sentir mais feliz pelas pessoas que riram do que por mim. Claro que quando elas me viram, eu não estava em meu pedestal, mas no pelourinho. Mas é a natureza sem imaginação que se interessa pelas pessoas apenas quando estão em seus pedestais. Um pedestal pode ser uma coisa muito irreal. Um pelourinho é uma terrível realidade. Eles deveriam ter sabido também como interpretar melhor a tristeza. Eu disse que por trás da tristeza há sempre tristeza. Seria ainda mais sábio dizer que por trás da tristeza há sempre uma alma. E zombar de uma alma sofrendo é uma coisa terrível. Na economia estranhamente simples do mundo, as pessoas só recebem o que dão. E para aqueles que não têm imaginação suficiente para penetrar a mera casca externa das coisas, sentir compaixão. Que compaixão pode ser dada a não ser a do desprezo? Escrevi esse relato sobre o modo como fui transferido para cá, simplesmente para que você perceba como foi difícil para mim extrair alguma coisa de minha punição, exceto amargura e desprezo. Tenho, entretanto, de fazê-lo. E de vez em quando conheço momentos de submissão e aceitação. A primavera toda pode estar oculta em um único botão, e o ninho que a cotovia constrói perto do colchão, ou perto do chão, pode conter a alegria de anunciar os pés de inúmeras auroras rosa-avermelhadas. Assim, seja lá que beleza da vida ainda possa restar para mim, talvez esteja contida em algum momento de capitulação, aviltamento e humilhação. Posso, em todo caso, meramente prosseguir na linha de meu próprio desenvolvimento e, aceitando tudo que me aconteceu, tornar-me digno disso. As pessoas costumavam dizer a meu respeito que eu era muito individualista. Devo ser mais individualista do que jamais fui. Devo tirar mais de mim mesmo do que jamais tirei e pedir menos do mundo do que jamais pedi. Na verdade, minha ruína adveio não de um individualismo grande demais na vida, mas pequeno demais. O gesto mais ignominioso, imperdoável e sumamente desprezível de minha vida foi me permitir apelar à sociedade por ajuda e proteção. O fato de ter feito tal apelo já teria sido, do ponto de vista do individualismo, bastante ruim.
Mas que desculpa poderia haver por um dia de tê-lo feito? Claro que uma vez eu tendo posto em movimento as forças da sociedade, essa virou-se para mim e disse: você tem vivido esse tempo todo desafiando minhas leis e agora apela a essas leis por proteção? Verá agora o exercício pleno dessas leis. Vai obedecer a isso e a qual apelou. O resultado é que estou na cadeia. Sem dúvida, nunca um homem caiu tão abjatamente. E mediante instrumentos tão objetos como eu, afirmo que em algum lugar de Dorian Gray, que um homem nunca é cuidadoso demais na escolha de seus inimigos. Mal imaginava que seria por meio de um pária que eu mesmo me tornaria um pária. O fato de isso me induzir, me obrigar a apelar à sociedade por ajuda, é uma das coisas que me levou a me desprezar tanto. Por ter cedido a você. Que você não me apreciasse enquanto artista foi absolutamente perdoável. Era temperamento. Você não tinha como evitar, mas podia ter me apreciado enquanto individualista. Para isso, nenhuma cultura se fazia necessária. Mas tal não se deu. E assim você trouxe o filistinismo para uma vida que fora um completo protesto contra ele. E, sob alguns pontos de vista, uma completa erradicação dele. O elemento filistino na vida não é o fracasso compreender a arte. Seres encantadores como pescadores, pastores, condutores de arado, camponeses e assim por diante nada sabem sobre a arte e são o próprio sal da terra. Filisteu é aquele que defende e apoia as forças opressivas e estornadoras, cegas, mecânicas da sociedade e que não reconhece uma força dinâmica quando você vê uma, seja um homem, seja um movimento. As pessoas achavam chocante de minha parte oferecer jantares para as criaturas perdidas desta vida e extrair satisfação de uma companhia. Só que, da perspectiva pela qual eu, enquanto artista na vida, as abordava, elas pareciam deliciosamente sugestivas e estimulantes. Era como um banquete com panteras. O perigo constituía metade da emoção. Eu costumava me sentir como o encantador de serpentes deve se sentir quando atrai a naja para fora do pano pintado ou do cesto de bambu que a contém, e a faz abrir seu capelo, segundo sua vontade, e oscilar para frente e para trás, como a planta oscila suavemente acima do regato. Eram para mim a mais brilhante das serpentes douradas. Seu veneno como parte de sua perfeição. Eu não sabia que quando fossem me dar o bote seria sob a flauta de outro, sob a paga de outro. Não sinto vergonha alguma de tê-las conhecido. Eram intensamente interessantes. Do que sinto vergonha é a horrível atmosfera filistina, a qual fui arrastado. Minha ocupação enquanto artista era com Ariel. E engafinhei-me numa luta com Caliban. Em vez de criar coisas musicais lindamente coloridas como Salomé, a tragédia florentina, La Santa e Cortisane, obriguei-me a enviar longas cartas para advogados e fui constrangido a apelar para as próprias coisas contra as quais eu sempre protestara. Clickborn e Atkins eram maravilhosos em sua infame guerra contra a vida. Recebê-los foi uma aventura assombrosa. Dumas Perret, Céline Goyard, Edgar Allan e Poe em Borderline teriam feito exatamente o mesmo. O que me é odioso é a lembrança das intermináveis visitas que fiz ao advogado Humphreys, quando no brilho lívido de um escritório desolador, eu me sentava com um rosto sério, contando mentiras sérias para um homem calvo até chegar a gemer e bocejar de Ennui, 56, nota.
Tédio. Fim da nota. Era aí que eu estava, bem no centro da Filistia, longe de tudo que era belo, brilhante, maravilhoso ou corajoso. Eu havia me tornado campeão da respeitabilidade de conduta, do puritanismo na vida e da moralidade na arte. Voilà, aumentei. Les mauvaises chemises. Nota. Eis aonde conduzem os caminhos ruins. E o curioso para mim é que você tenha tentado imitar seus pais nas principais características dele. Não consigo compreender por que ele era um exemplo para você quando deveria ser uma advertência, exceto que sempre há ódio entre duas pessoas. A ligação ou fraternidade de algum tipo. Suponho, por alguma estranha lei da antipatia dos semelhantes, vocês odiassem um ao outro, não porque em muitos pontos fossem tão diferentes, mas porque em alguns eram tão parecidos. Em junho de 1893, quando você deixou Oxford sem diploma e com dívidas em si insignificantes, mas consideráveis para um homem da renda de seu pai, esse lhe escreveu uma carta muito vulgar, violenta e abusiva. A carta que você lhe enviou em resposta era, em todos os sentidos, pior. E, é claro, muito menos desculpável e, consequentemente, você sentiu extremo orgulho dela. Lembro-me perfeitamente bem de você me dizer, com um ar mais presunçoso, que podia derrotar seu pai em seu próprio métier. Absoluta verdade. Mas que métier? Que competição? Você costumava rir e zombar de seu pai por se retirar da casa de seu primo, onde estava morando, para lhe escrever cartas asquerosas de um motel na vizinhança. Você costumava fazer exatamente a mesma coisa comigo. Era comum almoçar em minha companhia, em algum restaurante público, ficar amuado ou fazer uma cena durante a refeição e depois se retirar para o White's Club. Escrever-me uma carta do caráter mais torpe. A única diferença entre você e eu, a única diferença entre você e seu pai, era que, após ter despachado sua carta para mim por algum mensageiro especial, você aparecia em meus aposentos algumas horas mais tarde, não para pedir desculpas, mas para saber se eu pedira o jantar no Savoy. E caso não, por que não? Às vezes você até chegava antes que a carta insultuosa tivesse sido lida. Lembro-me de que em certa ocasião me pediram para convidar para o almoço no Café Royal 2 amigos seus, um dos quais eu nunca vira mais gordo. Fiz como me pediu, uma solicitação especial sua, encomendei de antemão o preparo de uma refeição particularmente cara. Lembro-me que mandaram chamar o chefe, com instruções particulares sobre os vinhos. Em vez de aparecer para o almoço, você me enviou uma carta ofensiva, cronometrada para ser entregue num café depois que estivéssemos esperando sua chegada por meia hora. Li a primeira linha, vi do que se tratava e, enfiando a carta no bolso, expliquei aos seus amigos que você se sentira subitamente indisposto, que o restante da carta se referia aos sintomas de sua enfermidade. Para ser franco, só fui ler a carta de fato quando estava me aprontando para o jantar em Tite Street nesta noite. Quando me vi no meio dessa lama, perguntando-me com infinita tristeza como era possível você me escrever cartas que eram, na verdade, comparáveis à baba espumosa saída dos lábios de um epiléptico. Meu criado veio me informar que você estava no vestíbulo, pedindo ansioso para me ver por 5 minutos. Na mesma hora mandei dizer que podia subir. Você chegou com um aspecto, admito, muito assustado e pálido, implorando meu conselho e assistência, pois alguém lhe contara que um homem de Lumley, o advogado, andara perguntando ao seu respeito em Cadogan Place, que você estava com medo de que seu problema em Oxford ou algum novo perigo estivesse ameaçando. Eu o consolei e falei,
como depois se provou ser o caso, que devia ser meramente uma conta não paga a algum comerciante, provavelmente, e permiti que ficasse para jantar e passar a noite comigo. Em momento algum você mencionou uma palavra sequer sobre a sua horrível carta. Eu tampouco. Tratei a situação simplesmente como um sintoma infeliz de um temperamento infeliz. O assunto em momento algum veio à baila. Escrever-me uma carta odiosa às 2h30 e correr para me pedir ajuda em um ombro amigo às 7h15 desse mesmo dia era uma ocorrência perfeitamente ordinária em sua vida. Você foi muito além de seu pai em tais hábitos, assim como em outros. Quando as cartas revoltantes que lhe endereçaram foram lidas em um julgamento público, ele naturalmente sentiu vergonha em fingir e fingiu chorar. Houvessem as suas cartas para ele sido lidas pelo advogado de seu pai, ainda mais horror e asco teriam sido sentidos por todos os presentes. Tampouco era meramente no estilo que você o batia em seu próprio métier, mas no modo de ataque deixava-o completamente para trás. Você se valia do telegrama público e do cartão postal aberto. Creio que poderia ter deixado tais modalidades de aborrecimento para as pessoas como Alfred Wood, 58, nota. Mexer das relações de Lord Alfred Douglas, que obteve algumas cartas e chantageou White. Fim da nota. Que não possui outra fonte de renda, concorda? O que para ele e a gente da laia dele era uma profissão para você, era um prazer, e dos mais perversos. Você tampouco jamais abriu mão de seu horrível hábito de escrever cartas ofensivas depois de tudo que me acontecera por causa delas e em nome delas. Você ainda as vê como uma de suas realizações. E as praticou contra meus amigos ou contra aqueles que foram bondosos comigo na prisão, como Robert Sherrod e outros. Isso é uma deselegância de sua parte. Quando Robert Sherrod ficou sabendo, por mim, que eu não queria que você publicasse nenhum artigo a meu respeito no Mercure de France, com ou sem cartas, você deveria ter-lhe sido grato por haver esclarecido meu desejo na questão e por tê-lo poupado de me infligir sem intenção de fazê-lo, ainda mais dor do que já fizera. Lembre que uma carta condescendente filistina sobre fair play para um homem que está por baixo parece perfeitamente normal para um jornal inglês. Dá prosseguimento às antigas tradições do jornalismo inglês com respeito à sua atitude em relação aos artistas. Mas na França, um tom desses teria me exposto ao ridículo e você ao desprezo. Eu não poderia ter permitido artigo algum até ter tomado conhecimento de seu objetivo, temperamento, modo de abordagem, coisas do tipo. Em arte, boas intenções não são o detalhe mais insignificante. Toda má arte é resultado de boas intenções. Mas Robert Sherrod tampouco é o único de meus amigos a quem você dirigiu cartas acrimoniosas e amargas porque buscavam consultar meus desejos e meus sentimentos em questões que me diziam respeito, como a publicação de artigos sobre mim, a dedicatória de seus poemas, a recepção de minhas cartas e presentes e assim por diante. Você incomodou ou procurou incomodar outros também. Algum dia já lhe ocorreu em que medonha situação eu teria ficado se nos últimos 2 anos, durante minha terrível sentença, houvesse dependido de você como amigo? Já pensou nisso? Já sentiu alguma gratidão por aqueles que, mediante a bondade sem restrição, a devoção sem limite, a satisfação e a alegria, sem doar, aliviaram meu negro fardo para mim? Visitaram-me repetidas vezes, escreveram-me cartas belas e solitárias, cuidaram de meus negócios em meu nome, proveram minha vida futura e ficaram ao meu lado a despeito do opróbrio, das provocações e do escárnio aberto, até mesmo do insulto. Agradeço a Deus todos os dias por me ter dado outros amigos além de você. Devo tudo a eles. Os livros em minha cela são pagos por Rob de seu próprio bolso.
Dessa mesma fonte virão as roupas que vestirei quando for libertado. Não tenho vergonha de aceitar algo que me é dado em sinal de amor e fato. Tenho orgulho. Mas você alguma vez pensou no que meus amigos, como More Ade, Robert Sherrod, Frank Harris e Arthur Clapham, representaram para mim ao me proporcionar conforto, ajuda, afeição, compaixão e coisas assim? Presumo que isso nunca lhe ocorreu. E contudo, se você tivesse um pingo de imaginação, saberia que não há uma única pessoa que tenha demonstrado bondade para comigo em minha vida na prisão, até mesmo o guarda, que talvez me dê um bom dia ou boa noite, que não são atribuições que lhe cabem. Até mesmo os policiais, que, a seu modo simples e rude, esforçaram-se para me confortar em minhas idas e vindas ao tribunal de falência, sob condições de terrível aflição mental, até mesmo o pobre ladrão, que ao me reconhecer quando caminhávamos à roda do pátio em Wandsworth, sussurrou para mim, nessa rouca voz de preso que os homens adquirem pelo silêncio longo e compulsório: lamento pelo Senhor. É mais difícil para as pessoas como o Senhor do que para as pessoas como nós. Não há sequer um dentre eles, todos, repito, cuja lama dos sapatos a pessoa não sentiria orgulho de se ajoelhar e limpar. E caso você tenha imaginação suficiente para enxergar a pavorosa tragédia que foi para mim ter conhecido sua família, que tragédia teria sido para qualquer um que tivesse uma posição de destaque e um nome de destaque, qualquer coisa importante a perder? Praticamente todos os membros mais velhos da sua família, com exceção de Percy, que é de fato um grande sujeito, contribuíram em alguma medida para a minha ruína. Falei-lhe a respeito de sua mãe com amargura e aconselho veementemente a lhe mostrar esta carta, para o seu próprio bem acima de tudo. Se lhe for doloroso ler tais acusações contra um de seus filhos, convém a ela lembrar que minha mãe, que intelectualmente ocupa a mesma posição de Elizabeth Barrett Browning, historicamente a de Madame Roland, morreu com o coração partido, porque o filho de cujo gênio e a arte tanto se orgulhara e a quem sempre considerara o digno continuador de um nome distinto, fora condenado a trabalhos forçados por 2 anos. De que maneira sua mãe contribuiu para a minha destruição? Haverá você de perguntar. Assim como você se empenhou em jogar sobre mim todas as suas responsabilidades imorais, do mesmo modo sua mãe se empenhou em jogar sobre mim todas as responsabilidades morais dela com relação a você. Em vez de lhe falar diretamente sobre sua vida, como a mãe deve fazê-la, sempre escreveu para mim em privado, rogando de forma severa e amedrontada que eu não o fizesse saber que me escrevia. Veja a posição em que fui lançado entre você e sua mãe. Era tão falsa, tão absurda, tão trágica quanto aquela que fui lançado entre você e seu pai. Em agosto de 1892, no dia 8 de novembro do mesmo ano, tive 2 longos encontros com sua mãe para falar a seu respeito. Em ambas as ocasiões, perguntei-lhe por que não se dirigia ela propriamente a você. Em ambas as ocasiões, concedeu-me a mesma resposta. Tenho medo. Ele fica tão furioso quando alguém lhe dirige a palavra. Da primeira vez que eu o conhecia, tão pouco que não compreendia a que ela se referia. Da segunda, conheci-o tão bem que compreendi perfeitamente. Nesse íntere, você sofrera um ataque de acterícia e o médico determinara que passasse uma semana em Bournemouth. E você me persuadira a lhe fazer companhia, já que odiava ficar sozinho. Mas o primeiro dever de uma mãe é não recear ter uma conversa séria com seu filho. Tivesse sua mãe conversado seriamente com você sobre o problema em que o viu se meter em julho de 1892 e feito com que confiasse nela, teria sido bem melhor e mais venturoso, no fim das contas, para os dois. Toda a comunicação
dissimulada e secreta comigo foi um erro. De que adiantou para você, sua mãe, me enviar uma infinidade de bilhetes marcados como particular no envelope, suplicando que eu não o convidasse para jantar com tanta frequência e não lhe desse dinheiro algum? Cada nota terminando com um pós-escrito severo, sob nenhuma circunstância deixe Alfred saber que lhe escrevi? Que bem podia advir de tal correspondência? Você alguma vez esperou ser convidado para jantar? Nunca. Para você, todas as refeições comigo eram favas contadas. Se eu protestava, você sempre tinha uma observação. Se eu não comer com você, com quem vou comer? Não está pensando que vou comer em casa. Não havia o que responder. E se eu me recusasse terminantemente a fazer a refeição em sua companhia, você sempre ameaçava cometer alguma tolice e sempre o fazia. Que possível resultado podia advir de cartas como as que sua mãe costumava me enviar, a não ser o que de fato ocorreu, uma estúpida e fatal transferência da responsabilidade moral para meus ombros? Dos vários detalhes em que a fraqueza e a falta de coragem de sua mãe se provaram tão ruinosas para ela própria, para você e para mim, não quero falar mais. Não dê certo. Mas dê certo, quando ficou sabendo da vinda de seu pai até minha casa para fazer uma cena odiosa e criar um escândalo público, não devia então ter percebido que uma crise séria era iminente e ter tomado algumas medidas para tentar evitá-la? Mas tudo que lhe ocorreu foi mandar o Wilde com sua língua complacente para me propor o quê? Que eu devia gradualmente largá-lo. Como se me fosse possível gradualmente largá-lo. Eu tentara terminar com a nossa amizade de todas as maneiras possíveis, chegando ao ponto de deixar a Inglaterra e fornecer um falso endereço no exterior, na esperança de encerrar de um golpe só uma ligação que se tornara irritante, detestável e ruinosa para mim. Acha que me era possível tê-lo gradualmente largá-lo? Acha que com isso seu pai ter-se-ia dado por satisfeito? Você sabe que não. O que seu pai queria, na verdade, não era o fim de nossa amizade, mas um escândalo público. Era nisso que vinha se empenhando. Seu nome não era mencionado nos jornais havia anos. Ele viu a oportunidade de aparecer meramente o público britânico em uma personagem inteiramente nova, a do pai dedicado. O senso de humor dele fora despertado. Tivesse eu rompido minha amizade com você, teria sido um terrível desapontamento para ele, e a pequena notoriedade de um segundo processo de divórcio, por mais revoltantes que fossem seus detalhes e sua causa, teria sido provado apenas um pequeno consolo para ele. Pois o que objetivava era popularidade. E posar de campeão da pureza, como se costumava chamar, é na presente condição do público britânico o modo mais seguro de se tornar no momento uma figura heroína, ou uma figura heróica. Desse mesmo público, eu já o disse em uma das minhas peças, que se ele é Caliban durante metade do ano, é Tartufo na outra metade. E seu pai, em quem pode-se dizer ambos os personagens estão encarnados, foi desse modo distinguido como a própria representação do puritanismo em sua forma agressiva e mais característica. De nada teria adiantado largá-lo gradualmente, mesmo que isso fosse praticável. Não achava você agora que a única coisa que sua mãe deveria ter feito era me pedir que fosse visitá-la, tendo você e seu irmão presentes, e dito definitivamente que nossa amizade deveria cessar por completo? Ela teria encontrado em mim seu partidário mais entusiasmado e com drumline, e eu mesmo no recinto não precisaria ter medo de falar com você.
mas não fez. Estava com medo de suas responsabilidades e tentou transferi-las para mim. Uma carta, ela sem dúvida me endereçou. Uma breve missiva pedindo-me que não enviasse a carta do advogado a seu pai, advertindo-o a desistir. Ela tinha absoluta razão. Foi ridículo de minha parte consultar advogados e buscar sua proteção, mas ela anulou qualquer efeito que sua carta pudesse ter exercido sobre mim com o usual poscrito, abre aspas, sob nenhuma circunstância deixe Alfred saber que lhe escrevi, fecha aspas. Você estava extasiado com a ideia de que eu enviasse cartas litigiosas para seu pai, assim como você próprio fizera. Foi sugestão sua. Não poderia lhe dizer que sua mãe se opunha fortemente a essa ideia, pois ela me comprometera mediante as promessas mais solenes a jamais lhe contar a respeito das cartas dela para mim. E eu tolamente mantive minha palavra na questão. Não percebe que foi um erro dela não ter falado diretamente com você? Que todos os encontros clandestinos comigo e a correspondência sigilosa estavam equivocados? Ninguém pode jogar suas responsabilidades sobre os ombros de outro. Elas sempre acabam voltando ao próprio dono. Sua única ideia da vida, sua única filosofia, se é que se pode dizer que você tinha alguma, era de que fizesse você o que fizesse, algum outro deveria pagar. Não digo meramente no sentido financeiro. Essa era apenas a aplicação prática de sua filosofia à vida do dia a dia. Mas num sentido mais amplo e mais pleno de responsabilidade e transferência, de responsabilidade transferida, você fez disso sua profissão de fé, nesse sentido, das mais bem-sucedidas. Você me forçou a tomar uma atitude porque sabia que seu pai não atacaria sua vida ou sua pessoa de maneira alguma, e que eu defenderia ambas, com todas as minhas forças, e carregaria sobre os ombros o que quer que me fosse impingido. Tinha toda a razão. Seu pai e eu, cada um por diferentes modos, é claro, fizemos exatamente o que você confiava que faríamos. Mas de algum modo, a despeito de tudo, você não escapou realmente. A teoria do menino Samuel, como podemos chamá-la em prol da brevidade, e até onde se dá conta, o mundo em geral. Talvez seja consideravelmente desdenhada em Londres e objeto de razoável escárnio em Oxford, mas isso é meramente por haver algumas pessoas que me conhecem em ambos os lugares e porque em ambos você deixou vestígios de sua passagem. Fora de um pequeno círculo nessas duas cidades, o mundo enxerga como um homem bom que foi quase persuadido a cometer um delito pelo artista pecaminoso e imoral, mas que foi resgatado a tempo pelo pai bom e amantíssimo. Aparentemente, tudo bem. E, contudo, você sabe que não escapou. Não estou me referindo a uma pergunta tola feita por um jurado, tolo que foi, é claro, tratada com desprezo pela coroa e pelo juiz. Ninguém se importou com isso. Talvez esteja me referindo principalmente a você mesmo, a seus próprios olhos, e algum dia você terá de pensar em sua conduta. Você não pode estar inteiramente satisfeito com o modo como as coisas aconteceram. Secretamente deveria pensar em si mesmo com uma boa dose de vergonha. Um rosto impudente é uma coisa capital a mostrar ao mundo. Mas ocasionalmente, quando está sozinho, sem público algum, você precisa, suponho, tirar a máscara para conseguir respirar. Do contrário, sem dúvida morreria sufocado. E desse mesmo modo, sua mãe deve às vezes lamentar o fato de ter tentado transferir suas graves responsabilidades para outra pessoa que já carregava um fardo mais do que suficiente. Ela ocupava a posição de ambos os pais para você. Será que de fato cumpria os deveres um do outro? De um ou de outro? Se eu me enfastiava com seu mau temperamento, sua grosseria, suas cenas, ela devia igualmente sofrer com isso. Quando vi minha esposa pela última vez,
14 meses atrás, agora eu lhe disse que teria de ser para Sírio, tanto um pai como uma mãe. Contei a ela tudo sobre a maneira como sua mãe lidava com você em cada detalhe, assim como fiz nesta carta apenas, é claro, muito mais minuciosamente. Contei a ela os motivos dos infindáveis bilhetes com um particular escrito no envelope que costumavam chegar a Tite Street, enviados por sua mãe, tão constantemente que minha esposa costumava rir e dizer que devíamos estar colaborando em um romance sobre a sociedade ou algo do gênero. Implorei a ela que não fosse para Sírio o que sua mãe foi para você. Disse-lhe que devia criá-lo de tal maneira que se derramasse sangue inocente viesse lhe contar que ela devia lavar as mãos dele primeiro e depois ensiná-lo, mediante a penitência ou a expiação, a lavar sua alma em seguida. Disse-lhe que se ficasse com medo de enfrentar responsabilidade pela vida de outra pessoa, mesmo sendo seu próprio filho, devia conseguir um tutor para ajudá-la. Coisa que fico feliz em dizê-lo, ela fez. Sua escolha recaiu sobre Adrian Hope, um homem de elevado berço e cultura e ótimo caráter, seu próprio primo, que você conheceu certa vez em Tite Street, e com ele, Sírio e Vivian têm ótima chance de um belo futuro. Sua mãe, se tinha medo de uma conversa séria com você, devia ter escolhido algum outro entre seus próprios parentes a quem você talvez devesse ouvidos. Mas ela não devia ter tido medo. Devia ter lhe dito poucas e boas enfrentando as consequências. Em todo caso, veja só o resultado. Será que ficou satisfeito e feliz? Sei que ela põe a culpa em mim. Ouvi dizer, não por pessoas que o conhecem, mas por pessoas que não o conhecem e não têm desejo de conhecê-lo. Ouço dizer com frequência. Ela fala da influência de um homem mais velho sobre um mais novo, por exemplo. É uma de suas atitudes favoritas em relação à questão. Uma vez que sempre apela com sucesso ao preconceito e à ignorância populares, não preciso lhe perguntar que influência tive sobre você. Sabe que não tive nenhuma. Era frequente motivo de orgulho para você que eu não tivesse nenhuma. E o único, de fato, que era bem fundamentado, o que havia a propósito que eu pudesse influenciar? Sua inteligência? Estava subdesenvolvida. Sua imaginação? Estava morta. Seu coração? Ainda não nascera. De todas as pessoas que já cruzaram minha vida, você foi o único. Você e mais ninguém foi incapaz de influenciar de algum modo, em qualquer sentido. Quando fiquei doente e desamparado, uma febre que peguei cuidando de você, não tive influência suficiente sequer para persuadi-lo a me trazer um copo de leite para tomar, ou para fazer com que me provasse das necessidades básicas de um quarto de enfermo, ou que me desse ao trabalho de dirigir algumas centenas de metros até o livreiro para me trazer um livro comprado com meu dinheiro. Quando eu estava efetivamente empenhado em minha obra e escrevendo comédias destinadas a superar Congreve, no brilho e dumas fios na filosofia, e suponho que em todas as demais qualidades, não tive suficiente influência sobre você para fazer com que me deixasse em paz, como um artista deve ser deixado, onde quer que fosse meu ambiente de trabalho, para você não passava de uma comum sala de estar, um lugar onde fumar e beber, rock and seltzer, 59 nota. Coquetel de vinho branco, em geral do Reno, com água com gás, fim da nota. E conversar sobre absurdidades. A influência de um homem mais velho sobre um mais novo é uma excelente teoria até chegar aos meus ouvidos. Depois torna-se grotesca. Quando chega aos meus ouvidos,
Suponho que você ria consigo mesmo. De certo tem o direito de fazê-lo. Ouço dizer também muita coisa que sua mãe fala sobre dinheiro. Ela afirma, com perfeita justiça, que insiste incansavelmente comigo, para que não lhe desse dinheiro. Admito, suas cartas eram incessantes e o pós-escrito, sob nenhuma circunstância, deixe ao Alfred saber que lhe escrevi, figura em todas elas, mas eu não tinha o menor prazer em pagar por cada mínima despesa sua. De seu barbeiro pela manhã ao seu resgate da meia-noite. Era uma chateação horrível. Eu costumava me queixar com você sobre isso repetidamente. Costumava lhe dizer, você se lembra, não é? Que eu odiava ser visto como uma pessoa útil. Que nenhum artista deseja ser assim encarado ou tratado. Artistas, como a própria arte, são a essência da inutilidade. Você costumava ficar furioso quando eu lhe dizia isso. A verdade sempre o enfurecia. A verdade, com efeito, é uma coisa assaz dolorosa de escutar e assaz dolorosa de dizer. Mas nada disso o levava a alterar seu modo de vida. Diariamente eu tinha de pagar por cada coisa ínfima que você fazia ao longo do dia todo. Só uma pessoa de natureza absurdamente boa ou de indescritível estupidez teria feito tal coisa. Eu, infelizmente, era a arrematada combinação de ambas. Quando sugeria que cabia à sua mãe supri-lo do dinheiro que você queria, você sempre tinha uma resposta bela e graciosa. Dizia que a renda concebida a ela por seu pai, cerca de 1.500 libras ao ano, creio, era inteiramente inadequada à necessidade de uma mulher na posição dela e que não iria lhe pedir mais dinheiro do que já recebia. Você tinha absoluta razão quanto à renda ser absolutamente inapropriada para uma mulher de tal posição e gastos, mas não devia ter feito disso uma desculpa para viver no luxo das minhas custas. Deveria, pelo contrário, tê-la usado como inspiração para a parcimônia em sua própria vida. O fato é que você era, e suponho que ainda seja, um sentimentalista típico. Pois um sentimentalista é simplesmente aquele que deseja obter o luxo de uma emoção sem pagar por ela. Propor-se a poupar o bolso de sua mãe era lindo. Fazê-lo às minhas expensas era medonho. Achamos que podemos ter nossas emoções a troco de nada. Não podemos. Até mesmo pela mais bela e abnegada emoção, é preciso pagar um preço. Bastante estranhamente, isso é o que as torna belas. A vida intelectual e emocional de pessoas comuns é um assunto deveras desprezível, assim como tomam de empréstimo suas ideias de uma espécie de biblioteca circulante do pensamento, o zeitgeist de uma época em que não possui alma, e as devolvem sujas ao final da semana. Do mesmo modo, sempre tentam obter suas emoções a crédito e se recusam a pagar a conta quando chega. Devemos passar longe dessa concepção de vida. No momento em que temos de pagar por uma emoção, tomamos consciência de sua qualidade e tiramos o melhor proveito desse conhecimento. Lembre-se de que o sentimentalista é sempre um cínico em seu íntimo. Com efeito, o sentimentalismo é meramente o feriado bancário do cinismo. E por mais delicioso que o cinismo seja pelo lado intelectual, agora que trocou o privado pelo público, ele nunca pode ser mais do que a perfeita filosofia para um homem sem alma. Possui seu valor social e, para um artista, todos os modos de expressão são interessantes. Mas em si mesmos é um assunto pobre, pois ao cinismo autêntico nada jamais é revelado. Queria que se lembrar agora sua
Sua atitude em relação aos rendimentos maternos e sua atitude em relação à minha renda, você não vai sentir orgulho de si mesmo e talvez algum dia possa, se não lhe mostrar esta carta, explicar-lhe, ao menos, que o fato de viver às minhas custas era um assunto no qual meus desejos não foram consultados sequer por um momento. Foi simplesmente a forma peculiar e, para mim, pessoalmente, mais angustiante e que assumiu sua devoção a mim. Torna-se meu dependente, não apenas nas mais ínfimas, como também nas mais substanciais importâncias. Dava-lhes, aos seus próprios olhos, todo o encanto da infância, e ao insistir que eu pagasse por cada um de seus prazeres, você julgou ter encontrado o segredo da juventude eterna. Confesso que me é doloroso escutar os comentários de sua mãe a meu respeito. Estou certo de que, fazendo uma reflexão, você concordará comigo que se ela não tiver nenhuma palavra de arrependimento ou tristeza pela ruína que sua família me causou, melhor faria se ficasse calada. Claro que não há nenhum motivo para que ela veja alguma parte dessa carta referente aos processos mentais pelos quais tenho passado ou ao ponto de partida ao qual aspiro a atingir. Isso não seria de interesse dela. Mas as partes concernentes puramente à sua vida, eu as mostraria a ela se fosse você. Se eu fosse você, com efeito, não faria questão de ser amado sob falsos pretextos. Não existe motivo por que um homem deva mostrar sua vida ao mundo. O mundo não compreende as coisas. Mas com pessoas cuja afeição almejamos é diferente. Um grande amigo meu, amigo que tenho há 10 anos, veio me visitar algum tempo atrás e disse-me que não acreditava numa única palavra do que fora dito contra mim. E queria que eu soubesse que me considerava totalmente inocente e vítima de odioso concluo. Desmanchei-me em lágrimas com o que afirmou. E disse-lhe que, embora houvesse muita coisa nas acusações, peremptórias, que eram absolutamente inverdades e transferidas a mim por meio de uma malevolência revoltante, ainda assim, minha vida fora cheia de prazeres perversos, e que, ao menos, ele aceitasse isso como um fato a meu respeito e o compreendesse inteiramente, eu não poderia seguir sendo seu amigo, nem sequer permanecer em sua companhia. Foi um choque terrível para ele, mas continuamos amigos e não mantém sua amizade sob falsos pretextos. Eu já lhe disse que falar a verdade é uma coisa dolorosa. Ser forçado a contar mentiras é muito pior. Lembro-me de que eu estava sentado no banco dos réus por ocasião de meu último julgamento, ouvindo as terríveis denúncias feitas por Lockwood contra mim, como uma coisa saída de Tácito, como uma passagem de Dante, como as acusações de Savonarola's contra os papas de Roma, e ficando nauseado de horror com o que escutava, de repente me ocorreu como seria esplêndido se eu tivesse dizendo tudo isso a meu próprio respeito. Vi então nesse mesmo instante que o que é dito sobre um homem nada significa. A questão é quem o diz. O momento mais elevado de um homem, não tenho a menor dúvida disso, é quando se ajoelha no pó e bate no peito e expõe todos os pecados de sua vida. O mesmo serve para você. Você seria muito mais feliz se fizesse sua mãe saber em um pouco mais de detalhes como é sua vida, contando-lhe pessoalmente. Contei a ela uma boa parte em dezembro de 1893, mas é claro que fui forçado a me manter nas reticências e generalidades. Ao que parece, isso não trouxe a ela nem um pouco mais de coragem em sua relação com você. Pelo contrário, evitou encarar a verdade com mais persistência do que nunca. Vindo de sua própria boca, seria diferente. Minhas palavras talvez sejam com frequência amargas demais. Mas os fatos, você não pode negar. As coisas foram como eu disse que foram,
E se houver lido esta carta tão cuidadosamente como seria mister fazê-la, terá se visto frente a frente comigo mesmo. Estou descrevendo, muito longamente, a fim de que perceba o que você foi para mim antes de meu encarceramento, durante aqueles 3 anos de fatal amizade, o que tem sido para mim durante meu encarceramento, já que as 2 luas de seu término, e como espero que as coisas serão para mim e para os outros quando meu encarceramento chegar no fim. Não posso refazer minha vida, não posso refazer minha carta ou reescrevê-la. Você deve recebê-la do jeito que está, borrada em muitos lugares com lágrimas, em alguns com os sinais da paixão ou da dor, e interpretá-la da melhor forma que puder, borrões, corrões, correções e tudo mais. Quanto às correções e à errata, eu as fiz de modo que minhas palavras sejam uma expressão absoluta de meus pensamentos, e que não extraviem nem pelo excesso, nem pela inadequação. A língua parecia ser afinada, e a língua precisa ser afinada, como um violino. E assim como vibrações de mais ou de menos na voz do cantor, ou a tremulação da corda, farão a nota soar falsa. Do mesmo modo, palavras de mais ou de menos arruinarão a mensagem. Do jeito que está, em todo caso, minha carta guarda seu precioso significado por trás de cada frase. Não há nela retórica alguma. Onde quer que haja rasuras ou substituições, por mais insignificantes ou elaboradas que sejam, é porque estou tentando transmitir minha verdadeira impressão, encontrar para meu estado de espírito seu equivalente exato. Tudo que é primeiro no sentimento sempre vem por último na forma. Devo admitir que é uma carta severa. Não poupei. De fato, você pode dizer que, após admitir que pesá-lo contra a menor das minhas tristezas, a mais ínfima de minhas perdas, seria realmente uma injustiça com você, eu, na verdade, fiz exatamente isso. Empreendi, minuciosamente, a afeição mais escrupulosa de sua natureza. Isso é verdade. Lembre-se de que, quando comparado a um mero instante de meu encarceramento, o prato em que você está dá um pulo para cima. A vaidade o fez escolher a balança, e a vaidade o levou a se aferrar a ela. Esse foi o grande equívoco psicológico de nossa amizade, sua completa falta de proporção. Você forçou sua entrada numa vida grande demais para você, uma vida cuja órbita transcendia sua capacidade de visão, tanto quanto sua capacidade de movimento cíclico. Uma vida cujos pensamentos, paixões e ações eram de intensa significação, de interesse amplo, na verdade, repleta de consequências maravilhosas ou terríveis. Sua vida mesquinha de caprichos e humores mesquinhos era admirável em sua própria esfera mesquinha. Era admirável em Oxford, onde o pior que poderia lhe acontecer era receber uma reprimida do reitor ou um sermão do decano, que onde a maior excitação consistia de Magdalen ficar à testa da regata e a fogueira ser acesa ao pátio central como celebração do augusto evento. Ela deveria ter seguido em sua própria esfera depois que você deixou Oxford. Em si mesmo, não havia problema com você. Você era uma espécie muito completo, de um tipo muito moderno. Era simplesmente em referência a mim que se equivocava. Sua extravagância inconsequente era um crime. A juventude sempre extravagante. Foi o fato de me obrigar a pagar por suas extravagâncias que se revelou uma desgraça. Seu desejo de ter um amigo com quem pudesse passar o tempo, da manhã à noite, era encantador, quase idílico. Mas o amigo ao qual se aferrou não devia ter sido um homem de letras, um artista, alguém para quem sua presença contínua era absolutamente destrutiva de toda a obra bela.
bem como efetivamente paralisante para a faculdade criativa. Não havia mal algum em você considerar seriamente que o modo mais perfeito de passar a noite fosse um jantar regado a champanhe no Savoy, um camarote no Music Hall. Em seguida, e uma ceia cegada ou uma ceia regada a champanhe no Willis, como Boncher, para encerrar. Pilhas de jovens deliciosos em Londres são da mesma opinião. Não é sequer uma excentricidade. É um requisito para se tornar membro do Whites. Mas você não tinha o menor direito de exigir de mim que eu me tornasse o fornecedor desses prazeres para você. Mostrava sua falta de qualquer real apreciação de meu gênio. Sua briga com meu pai, com seu pai, outra vez seja lá o que possam pensar sobre o caráter dela, devia obviamente ter permanecido numa questão inteiramente entre os dois. Devia ter se desenrolado no quintal de alguma casa, como tais brigas em geral são, creio. Se o erro foi insistir em que fosse encenada como tragicomédia, em um palco elevado da história, tendo o mundo por audiência, e eu como prêmio ao vitorioso na disputa desprezível. Fato de que seu pai o odiava e de que você odiava seu pai não era assunto do menor interesse para o público inglês. Tais sentimentos são bastante comuns na vida doméstica inglesa e devem ficar confinados ao lugar que caracterizam, o lar. Fora do círculo doméstico revelam-se bastante deslocados. Traduzi-los é um crime. A vida familiar não deve ser tratada como uma bandeira vermelha a se ostentar pelas ruas, ou como uma corneta a ser soprada asperamente de um telhado. Você tirou a domesticidade de sua esfera apropriada, assim como tirou você mesmo de sua esfera apropriada. E aqueles que deixaram sua esfera apropriada mudaram meramente de ambiente, não de natureza. Não adquirem um pensamento ou as paixões apropriadas para a esfera em que ingressam. Está além de sua capacidade de fazê-lo. As forças emocionais, como digo em algum lugar em Intenções, 4 ensaios sobre estética, são tão limitadas em alcance e duração quanto as forças da energia física. A pequena taça feita para conter um tanto pode conter apenas um tanto e nada mais, ainda que todos os túneis púrpuras de Borgonha sejam enchidos com vinho até a borda, e os vinicultores afundem até os joelhos nas uvas colhidas nos vinhedos rochosos da Espanha. Não existe erro mais comum do que pensar que as pessoas que são causa do ensejo de grandes tragédias partilharam dos sentimentos adequados à disposição trágica. Nenhum erro é mais fatal do que esperar isso delas. O Marte, em sua camisa de fogo, pode estar fitando o rosto de Deus, mas para aquele que está empilhado, ou que está empilhando gravetos, ou espalhando as toras para a combustão, a cena toda não é mais do que um sacrifício que um boi é para o açougueiro, ou a queda de uma árvore para o carvoeiro na floresta, ou a morte de uma flor para aquele que corta o capim com a gadanha. Paixões grandiosas são para pessoas de alma grandiosa, e eventos grandiosos podem ser enxergados apenas por aqueles que estão no mesmo nível deles. Não conheço nada em todo o drama mais incomparável do ponto de vista da arte, nada mais sugestivo em sua sutileza de observação do que o esboço feito por Shakespeare, de Rosecrans e Guildenstern. Eles são os colegas de universidade de Hamlet. Foram seus companheiros. Trazem consigo as lembranças de agradáveis dias juntos. No momento em que vem ao seu encontro na Persa, ele titubeia sob o peso de um fardo intolerável para alguém de seu temperamento. O morto veio em armas do túmulo
para lhe impor uma missão ao mesmo tempo grande demais e desagradável demais. Ele é um sonhador e é obrigado a agir. Ele tem a natureza do poeta e pedem-lhe que lide com a complexidade comum de causa e efeito, com a vida em sua realização prática, das quais nada sabe, e não com a vida em sua essência ideal, da qual sabe tanto. Ele não tem ideia do que fazer e sua insensatez é fingir insensatez. Bruto usou a loucura como um manto para dissimilar a espada de seu propósito, a adaga de sua vontade, mas a loucura de Hamlet é mera máscara para esconder sua fraqueza. Na feiura de imaginações e pilhárias, ele vê uma oportunidade para a protelação, insiste em brincar com a ação, e assim como o artista brincar com uma teoria. Assim como o artista brinca com uma teoria. Faz de si o espião de suas próprias ações, e, escutando as próprias palavras, sabe que nada são além de palavras, palavras, palavras. Em lugar de tentar ser o herói de sua própria história, procura ser o espectador de sua própria tragédia. Descrê de tudo, inclusive de si mesmo, e contudo sua dúvida não ajuda, pois que deriva não do ceticismo, mas de uma vontade dividida. Guildenstern e Rosencrantz nada percebem, são todo mesuras, sorrisinhos, afagos, e o que um diz, o outro repete com a mais enjoativa entonação. Quando finalmente, por meio da peça, dentro da peça, das marionetes em seus folguedos, Hamlet captura a consciência do rei e expulsa o patife aterrorizado de seu trono, Guildenstern e Rosencrantz nada veem em sua conduta, além de uma constrangedora queda de etiqueta da corte. Esse é o máximo a que podem atingir a contemplação do espetáculo da vida com emoções apropriadas. Estão perante o segredo dele, nada percebem a respeito. Tampouco seria de alguma serventia lhes contar. Eles são as pequenas taças que podem conter apenas um tanto e nada mais. Perto do encerramento, é insinuado que, pegos numa ardilosa armadilha preparada para outro, podem ir de encontro a uma morte súbita e violenta. Mas um fim trágico como esse, embora tingido pelo humor de Hamlet, com um quê de surpresa e justiça da comédia, não é na verdade para tipos como eles. Em nenhum momento morrem. Horácio, que a fim de relatar sobre Hamlet em sua causa, fidedignamente aos insatisfeitos, nota: ausenta-se um pouco da felicidade e neste mundo atroz toma fôlego dolorosamente. Nota: as passagens na peça, na verdade, são report me and me, cause right to the unsatisfied, and absent reform felicity a while, and in this house and will draw the breath and pen. Wilde as adaptou para a terceira pessoa. Fim da nota. Morre. Horácio, que a fim de relatar sobre Hamlet e sua causa, fidedigamente aos insatisfeitos, morre, embora não perante um público, e sem deixar irmão. Mas Guildenstern e Rosencrantz são tão imortais quanto Ângelo e Tartufo. Entre estes, devem figurar. Eles são a contribuição da vida moderna para o antigo ideal de amizade. Aquele que escrever um novo sobre a amizade
deve encontrar um nicho para os dois e louvá-los em prosa tusculana. Nota 61. Sobre a amizade e as disputas tusculanas são obras de Cícero. Fim da nota. São tipos fixados para todos sempre. Censurá-los seria mostrar uma falta de apreciação. Eles estão meramente fora de sua esfera. Isso é tudo. Não existe contágio para a sublimidade da alma. Pensamentos elevados e emoções elevadas são em sua própria existência isolados. O que nem Ofélia foi capaz de compreender não será percebido por Guildenstern, por Rosencrantz e o gentil Guildenstern. Claro, não estou propondo uma comparação com você. Há uma vasta diferença entre vocês. O que com eles foi acaso, com você foi escolha. Deliberadamente, e sem ser por mim convidado, você se lançou em minha esfera. Usurpou ali um lugar para o qual não tinha direito nem qualificações. E servindo-se, por uma curiosa persistência e pela imposição de sua mera presença, de uma parte de cada dia separadamente, conseguiu absorver minha vida inteira e não foi capaz de encontrar nada melhor para fazer com essa vida do que parti-la em pedaços. Por mais estranho que isso possa lhe soar, nada mais natural procedesse dessa forma. Se a pessoa dá à criança um brinquedo maravilhoso demais para sua jovem mente, belo demais para seus olhos, ainda semidespertos, ela o quebra, se for teimosa. Se fica desinteressada, ela o deixa cair no chão e se afasta para ficar com as outras crianças. Assim foi com você. Tendo se apossado de minha vida, não sabia o que fazer com ela. Não tinha como saber. Era uma coisa maravilhosa demais para que a tivesse em suas mãos. Você devia tê-la largado e voltado a brincar com seus companheiros. Mas, infelizmente, era teimosa, e assim a quebrou. Esse, uma vez dito tudo, é talvez o supremo segredo de tudo que aconteceu, pois os segredos sempre são menores do que suas manifestações. Pelo deslocamento de um átomo, o mundo pode ser abalado, e de modo que não me poupe mais do que não poupei a você, acrescento o seguinte: por mais perigoso que tivesse sido para mim o fato de eu vir a conhecê-lo, tornou-se fatal pelo momento particular em que isso se deu, pois você se achava numa época de vida em que tudo que a pessoa faz nada mais é que espalhar as sementes, e eu, numa época da vida em que tudo que a pessoa faz é apenas juntar a colheita. Há mais algumas coisas sobre as quais devo lhe escrever. A primeira sobre minha falência, que, sabendo alguns dias atrás, com grande decepção admito, e é tarde demais agora para sua família ressarcir seu pai, que isso seria ilegal e que devo permanecer em minha presente sofrida posição ainda por tempo considerável. É uma coisa amarga para mim, pois sei que por uma autoridade legal que não posso sequer publicar um livro sem a permissão do síndico, a quem toda contabilidade deve ser submetida. Não posso firmar contrato como gerente de um teatro ou produzir uma peça sem que os recibos passem por seu pai e por alguns outros de meus credores. Acho que a essa altura até mesmo você vai admitir que o plano de dar o troco em seu pai, permitindo-lhe levar minha falência, não foi de fato o sucesso brilhante e completo que você imaginava que acabaria sendo. Assim tem sido para mim todo o caso. E meus sentimentos de dor e humilhação com minha penúria deveriam ter sido levados em consideração, e não seu senso de humor, por mais cáustico ou imprevisto que fosse. Em rigor, ao permitir minha falência,
bem como ao me incitar ao julgamento original, você na verdade comia na palma da mão de seu pai e fazia exatamente o que ele queria, sozinho e sem assistência. Ele teria ficado impotente desde o início. Em você, embora não fosse seu intento prestar-se a tal função, ele encontrou sempre o principal aliado. Fui informado por Moriarty, em sua carta no último verão, que você efetivamente expressou em mais de uma ocasião seu desejo de reembolsar parte do que gastei com você. Como afirmei a ele em minha resposta, infelizmente gastei com você minha arte, minha vida, meu nome, meu lugar na história. E se sua família tivesse todas as coisas maravilhosas do mundo à sua disposição, ou tudo que o mundo possui em termos de maravilha, gênio, beleza, riqueza, posição elevada e assim por diante, e dispusesse tudo aos meus pés, isso não me indenizaria sequer em 1/10 pelas coisas mais ínfimas que me foram tiradas, ou sequer em uma lágrima, das menores lágrimas que derramei. Não obstante, é claro, a pessoa deve pagar por tudo que faz. Até com os falidos é assim. Você parece estar com a impressão de que a falência é um modo conveniente de um homem evitar pagar suas dívidas, um troco em cima de seus credores, na verdade. É absolutamente o oposto. É o método pelo qual os credores de um homem lhe dão o troco. Se é para continuarmos nos valendo de sua expressão predileta e pelo qual a justiça, mediante o confisco de toda a sua propriedade, força-o a saldar cada uma de suas dívidas, e se ele falha em fazê-lo, deixa-o sem um tostão, como um mendigo mais comum que fica sob uma arcada ou se esgueira pelas ruas, estendendo a mão para receber esmolas, que ao menos na Inglaterra, em todo caso, tem medo de pedir. A justiça tirou de mim não meramente tudo que possuo, livros, mobília, retratos, os direitos autorais dos livros que publiquei, os direitos autorais de minhas peças, tudo, na verdade, e o Príncipe Feliz e o leque de Lady Windermere, as passadeiras de escada e ao limpa-pés de minha casa, como também tudo que algum dia terei. Minha parte no contrato matrimonial, por exemplo, foi vendida. Felizmente fui capaz de comprar a participação por intermédio de meus amigos do outro modo. Caso minha esposa falecesse, meus 2 filhos, em meu tempo de vida, ficariam tão sem vintém quanto eu. Minha parte em nossa propriedade irlandesa, legada a mim por meu próprio pai, será a próxima, suponho. Sinto uma terrível amargura por ela ser vendida, mas tenho de me sujeitar. Os 700 pence, ou seriam libras, de seu pai estão no caminho e têm de ser reembolsados, mesmo quando me despojarem de tudo que tenho e tudo que jamais terei, e me for concedido um desencargo como insolvente irrecuperável, ainda assim terei de saldar minhas dívidas. Os jantares no Savoy, a sopa clara de tartaruga, as suculentas sombrias embrulhadas em enrugadas folhas de uvas sicilianas, a pesada champanhe da coloração do âmbar, na verdade quase do aroma do âmbar. Dagonet, 1880, acho que era seu vinho favorito. Tudo está ainda por pagar. As ceias no Willis, as cuvées especiais de Perrier-Jouët, sempre reservadas para nós, os pâtés obtidos diretamente de Estrasburgo, o maravilhoso fine champagne, servido sempre no fundo de enormes taças campanulares, de modo que seu buquê pudesse ser mais bem apreciado pelos genuínos epicuristas do que há de realmente seleto na vida. Isso tudo não pode ficar sem ser pago.
como as desagradáveis dívidas de um cliente desonesto. Até mesmo as delicadas abotoaduras, 4 adulárias, opalescentes em forma de coração, cingidas no engaste por rubis e diamantes, alternadamente, que eu mesmo projetei e mandei fazer na Henry Lewis. Como um pequeno presente especial para você, a fim de celebrar o sucesso de minha segunda comédia. Até mesmo por elas, embora eu creia que você as tenha vendido por uma bagatela alguns meses depois, terei de pagar. Não posso deixar o joalheiro no prejuízo com os presentes que lhe dei, independentemente do que você tenha feito com eles. Assim, mesmo que eu obtenha meu desencargo, você percebe que ainda tenho minhas dívidas para pagar. E o que é verdadeiro para uma falência é verdadeiro para tudo mais na vida, pois a pessoa tem de pagar por cada coisa que faz na vida. Até mesmo você, com seu desejo de absoluta liberdade de todos os seus deveres, sua insistência em conseguir que tudo lhe seja suprido pelos outros, seus esforços para repudiar qualquer protesto contra sua afeição ou consideração ou gratidão. Até mesmo você terá de um dia refletir seriamente sobre o que fez e buscar, por mais inútil que seja, ensaiar alguma tentativa de reparação. O fato de não ser realmente capaz de fazê-lo será parte de sua punição. Não pode lavar as mãos de toda a sua responsabilidade e propor um dar de ombros ou um sorriso, passar a um novo amigo ou a um banquete recém-posto. Não pode tratar tudo que me fez sofrer como uma reminiscência sentimental a ser ocasionalmente servida com os cigarros e os licores, o pano de fundo grotesco para uma moderna vida de prazer, como uma antiga tapeçaria pendurada em uma estalagem comum. Pode acontecer de, no momento, isso ter o fascínio de um novo molho ou de uma vindima recente, e os restos de um festim tornam-se amanhecidos, e a borra da garrafa é amarga, seja hoje, seja amanhã, seja um dia desses. Você haverá de se dar conta disso. Do outro lado, pode vir a morrer sem tê-lo feito. E nesse caso, que vida mais mesquinha, miserável, sem imaginação terá levado? Em minha carta, Amore sugeria uma perspectiva sobre a qual você deve abordar a questão assim que possível. Ele vai dizer o que é. Para compreendê-la, você terá de cultivar sua imaginação. Lembre que a imaginação é a qualidade que permite a alguém ver as coisas e pessoas em suas relações, tanto reais como ideais. Se não consegue enxergar isso por conta própria, converse com outros sobre o assunto. Eu tenho tido de olhar de frente para meu passado. Olhe de frente para o seu. Fique sentado em silêncio e reflita a respeito. O vício supremo é a superficialidade. Tudo quanto é percebido está correto. Converse com seu irmão sobre isso. De fato, a pessoa mais indicada com quem conversar é Percy. Desde que lê esta carta e conheça todas as circunstâncias de nossa amizade. Quando as coisas estão claramente aparentadas diante dele, não conheço melhor discernimento. Tivéssemos nós lhe contado a verdade, quanto ter-me-ia sido poupado em sofrimento e desgraça. Lembre-se de que me propus a fazer tal coisa na noite em que você chegou a Londres vindo de Erkel. Você se recusou terminantemente. Assim, quando ele chegou, depois de jantar, tivemos de encenar a comédia de seu pai como um homem insano e sujeito a delírios absurdos e incompreensíveis. Foi uma comédia excelente enquanto durou. Ainda mais porque Percy levou tudo muito a sério. Infelizmente, terminou da maneira mais revoltante. O assunto a respeito do qual ora lhe escrevo é um de seus resultados. E se isso constitui um estorvo para você,
peço que não se esqueça de que constitui a mais profunda de minhas humilhações, e uma pela qual sou obrigado a passar. Não tenho opção. Isso é tão pouco. A segunda coisa sobre a qual tenho de falar diz respeito às condições, às circunstâncias e ao lugar do nosso encontro quando meu período de encarceramento se encerrar. De trechos de sua carta, Rob, escrita no início do verão do ano passado, depreendo que junto em 2 pacotes minhas cartas e meus presentes, pelo menos o que restou de umas e de outros, está ansioso em entregá-los pessoalmente a mim. É, sem dúvida necessário que me sejam devolvidos. Você não compreendia porque eu lhe escrevia belas cartas, assim como não compreendia porque lhe dava belos presentes. Não consegui enxergar que as primeiras não se destinavam a ser publicadas, assim como os últimos não se destinavam a ser penhorados. Além disso, pertencem a um lado da vida que já terminou há muito tempo, a uma amizade que de algum modo você foi incapaz de apreciar por seu valor inerente. Você deve hoje recordar admirado aqueles dias em que teve minha vida inteira em suas mãos. Também eu os recordo com admiração e com outras emoções muito diferentes. Serei libertado se tudo correr bem comigo, perto do fim de maio, e espero me dirigir imediatamente a algum vilarejo à beira-mar no exterior, com Rob e Moadey. O mar, como diz Eurípides em uma de suas peças sobre Ifigênia, lava as manchas e ferimentos do mundo. Espero passar ao menos um mês com meus amigos e ganhar, em sua companhia salutar e afeiçoada, paz e equilíbrio, e um coração menos atribulado, e um humor mais doce. Tenho um estranho anelo por grandes coisas simples e primevas, como o mar, para mim, não menos mãe do que a terra. 62, nota. Em inglês, a palavra sea, mar, é feminina de perspectiva semântica, justificando a relação com o conceito de mãe. Fim da nota. A mim me parece que todos olhamos demasiado para a natureza e vivemos em sua presença muito pouco. Percebo uma grande sanidade na atitude grega. Eles nunca tagarelavam sobre o pôr do sol, nem discutiam se as sombras na relva eram de fato malvas ou não. Mas percebiam que o mar era para o nadador e a areia para os pés do corredor. Amavam as árvores pela sombra que projetam, e a floresta por seu silêncio em pleno dia. O podador da videira engrinaldava seu cabelo em era de modo a se proteger dos raios do sol quando se curvava sobre os jovens brotos. E para o artista e o atleta, os 2 tipos que a Grécia nos legou trançavam coroas com amargo louro e a salsa crespa, que de outro modo nenhum uso teriam para os homens. Chamamos nossa era de utilitária e não sabemos os usos de coisa alguma. Esquecemos que a água pode purificar e o fogo purgar, e que a terra é mãe de todos nós. Como consequência, nossa arte é lunar e brinca com as sombras, ao passo que a arte grega é solar e lida diretamente com as coisas. Tenho certeza de que nas forças elementares reside a purificação, e quero voltar a elas e viver em sua presença. Claro que para uma pessoa tão moderna como sou, infante de mon siècle, meramente olhar para o mundo será sempre encantador. Estremeço de prazer ao pensar que no dia em que deixar a prisão, tanto o laburno como o lilás terão florescido nos jardins, e que presenciarei o vento agitar em beleza inquieta, o oscilante dourado de um e fazer o outro sacudir o pálido púrpura de seus penachos, de modo que o ar todo seja a Arábia para mim. Linneu caiu de joelhos e chorou de alegria quando viu pela primeira vez Urzal
de certa área montanhosa inglesa, amarelando com as fulvas flores aromáticas do comum tojo. Quanto a mim, para quem as flores parte do desejo, sei que há lágrimas aguardando nas pétalas de alguma rosa. Sempre foi assim comigo, desde a infância. Não há uma única cor oculta no cálice de uma flor, ou na curvatura de uma concha, a qual, por alguma sutil empatia com a própria alma das coisas, minha natureza não reage. Como Gautier sempre foi um desses porque le monde visible existe, mesmo assim, tenho consciência agora de que por trás de toda essa beleza, por mais gratificante que possa ser, há algum espírito oculto do qual as formas e os contornos pintados nada mais são que modos de manifestação. E é com esse espírito que desejo entrar em harmonia. Cansei das elocuções articuladas dos homens e das coisas. O místico na arte, o místico na vida, o místico na natureza. Eis o lado que busco. É absolutamente necessário para mim que eu encontre em alguma parte. Todos os julgamentos são julgamentos sobre a vida da pessoa. Assim como todas as sentenças são sentenças de morte. E 3 vezes fui julgado. Da primeira vez, deixei o tribunal para ser preso. Da segunda, para ser conduzido à casa de detenção da terceira, para permanecer numa prisão por 2 anos. A sociedade, tal como está constituída, não terá lugar para mim, nada a me oferecer. Mas a natureza, cujas chuvas amenas caem tanto sobre os injustos como sobre os justos, terá fendas nas rochas onde poderei me esconder e vales secretos em cujo silêncio poderei chorar sem ser perturbado. Ela forrará a noite de estrelas, de modo que eu possa caminhar ao ar livre na escuridão sem tropeçar. E mandará o vento cobrir minhas pegadas, de modo que ninguém possa vir em meu encalço para me ferir. Ela me purificará em águas volumosas, e com ervas amargas, restituir-me saúde. Ao fim de um mês, quando as rosas de junho estiverem em toda a sua luxuriante opulência, providenciarei, se me sentir apto, por intermédio de hobby, um encontro com você em alguma tranquila cidadezinha estrangeira, como Bruges, onde os prédios cinzentos, os verdes canais, os caminhos frescos e silenciosos exerceram seu encanto sobre mim anos atrás. Para a ocasião, se terá de mudar de nome, o pequeno título do qual tanto se envaidecia. E de fato, fazia seu nome soar como o nome de uma flor. Você terá de abrir mão dele, se deseja me ver, assim como meu nome, outrora não musical, nos lábios da fama, terá de ser por mim abandonado a seu turno. Como é limitado e mesquinho, inadequado a seus próprios encargos, este nosso século. Ao sucesso ele pode ceder seu palácio de Porfiro, seu palácio de Pórfiro, mas a tristeza e a vergonha não se reserva sequer uma casa de taipa onde habitarem. Tudo que pode fazer por mim é me oferecer a alteração de meu nome para algum outro, quando até mesmo a idade medieval teria me concedido o capelo de um monge ou o rosto de um leproso sobre os quais eu pudesse ficar em paz. Espero que nosso encontro seja o que um encontro entre você e eu deva ser, depois de tudo que aconteceu. Nos velhos tempos, havia sempre um amplo abismo entre nós, o abismo da arte consumada e da cultura adquirida. Um amplo abismo entre nós ainda existe, o abismo da tristeza. Mas a humanidade nada é impossível. Mas para a humanidade nada é impossível. E para o amor, todas as coisas são fáceis. Em relação à sua carta para mim, em resposta a esta, que seja longa ou breve, como preferir. Enderece o envelope ao diretor. Prisão de Sua Majestade, Reading. Dentro dele, em outro envelope aberto, põe sua carta para mim. Se o seu papel for muito fino, não escreva dos 2 lados.
pois isso dificulta a leitura. Escrevi-lhe na mais perfeita liberdade. Pode proceder comigo do mesmo modo. O que deve saber de você, ou o que devo saber de você, é porque nunca fez qualquer tentativa de me escrever desde agosto do ano retrasado, mais particularmente pelo fato de que, em maio do ano passado, hoje, 11 meses atrás, você sabia e admitia perante outros que sabia, como me fizeram sofrer, como eu me dava conta disso. Esperei meses a fio por alguma notícia sua. Mesmo que eu não tivesse esperado, mas houvesse lhe fechado as portas, você deveria ter lembrado que ninguém pode concebivelmente fechar as portas ao amor para sempre. O juiz injusto dos evangelhos resolve, enfim, tomar uma decisão justa, porque a justiça vem diariamente bater a sua porta. E quando anoitece, o amigo em cujo coração não há amizade verdadeira cede, enfim, ao seu amigo devido à sua importunação. 63, nota. Ver Lucas 11, 8, fim da nota. Não existe prisão em mundo algum na qual o amor não possa forçar sua entrada. Se você não compreendeu isso, não compreendeu coisa alguma sobre o amor. Então, conte-me tudo sobre seu artigo a meu respeito para o Mercury de France. Sei de algumas coisas ali. Melhor será que as cite diretamente. Está em letra de forma. Além disso, faça-me saber os termos exatos da dedicatória em seus poemas. Se em prosa, cite em prosa. Se em verso, cite-os em verso. Não tenho dúvida de que haverá alguma beleza ali. Escreva-me com toda a franqueza sobre si mesmo, sobre sua vida, seus amigos, suas ocupações, seus livros. Conte-me sobre seu livro e a recepção que teve. Seja lá o que tiver a dizer sobre si mesmo, diga-o sem medo. Não escrevo o que não pretende dizer. Isso é tudo. Se houver alguma coisa em sua carta que seja falsa ou simulada, serei capaz de detectar pelo tom imediatamente. Não é por nada, ou sem propósito algum, que em meu culto de toda uma vida à literatura, tornei-me, lembre-se também de que ainda estou por conhecê-lo. Talvez ambos ainda estejamos no conhecer. Para você, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Não fique com medo do passado. Se as pessoas lhe disserem que ele é irrevogável, não acredite nelas. O passado, o presente e o futuro não são mais que um momento aos olhos de Deus, em cuja visão devemos tentar viver. Tempo e espaço, sucessão e extensão, são meramente condições acidentais do pensamento. A imaginação pode transcendê-las. Sobretudo, na esfera livre das existências ideais, as coisas, além disso, são em sua essência o que decidimos fazer delas. Uma coisa existe segundo o modo como uma pessoa enxerga. Onde outros, diz Blake, veem apenas a aurora surgindo sobre a colina, eu vejo os filhos de Deus clamando por alegria. O que ao mundo e a mim próprio parecia meu futuro, eu perdi irremediavelmente quando me deixei instigar a uma ação contra seu pai. Na realidade, eu perdi, ouso dizer, muito antes disso. O que está diante de mim é meu passado. Devo me forçar a encará-lo com diferentes olhares, fazer o mundo encará-lo com diferentes olhares, fazer meu Deus encará-lo com diferentes olhares. Não posso empreender tal coisa ignorando-o, ou menosprezando-o, ou exaltando-o, ou negando. Isso só pode ser feito plenamente aceitando-o como parte inevitável da evolução da minha vida e meu caráter. Curvando minha cabeça perante tudo que sofri. Quão longe estou do genuíno equilíbrio da alma? Esta carta, em seus humores volúveis e hesitantes, em seu desdém e sua amargura, em suas aspirações e seus fracassos, na realização dessas aspirações, lhe mostra claramente. Mas não se esqueça,
Dentro de que terrível escola estou sentado para minha tarefa? Por mais incompleto e imperfeito que eu seja, ainda assim, comigo, você deve ter muito a ganhar. Você veio a mim para aprender o prazer da vida e o prazer da arte. Talvez eu tenha sido escolhido para lhe ensinar algo muito mais valioso: o significado da tristeza e sua beleza. Seu amigo afetuoso, Oscar Wilde.